Bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Bruno, essa é a aula número 18 e vamos dar continuidade aos nossos laços de repetição. Nas aulas anteriores a gente aprendeu dois laços de repetição, o para e o enquanto. Na aula de hoje a gente vai aprender o faça enquanto ou do while, certo? Então para isso eu estou com o meu mesmo algoritmo da aula retrasada, que no caso utiliza o laço de repetição para, e a gente vai incrementar agora o nosso laço de repetição faça enquanto. Para que serve esse laço de repetição faça enquanto? A gente aprendeu que o laço de repetição para, ele serve para aqueles momentos que você quer executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no caso da nossa tabuada. Então, quando você quer executar ou verificar cálculos iguais ou parâmetros iguais, só que com valores diferentes, você utiliza o laço para. Agora, quando você quer voltar novamente a executar toda aquela estrutura complexa que você colocou, aí você vai utilizar o faça enquanto. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Antes do nosso laço para, eu vou criar aqui um nosso laço faça. Eu vou abrir chaves. E aqui no final, eu vou fechar as chaves dele. Eu estou dizendo o seguinte, que tudo que estiver dentro do meu faça, ele vai executar. E ao final, eu vou colocar o meu enquanto. E aqui dentro eu vou colocar um parâmetro que vai dizer o seguinte, ó. Eu quero perguntar ao usuário se ele gostaria de repetir novamente. Então, por exemplo, digamos que eu verifiquei a tabuada de 5. Aí ele mostra a tabuada de 5 e finalizaria o meu sistema. Só que agora eu não quero que o meu sistema seja finalizado. Eu quero que ele continue aberto. Até que o próprio usuário decida que ele quer finalizar o sistema. Certo? Então aqui dentro eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar uma variável chamada opção. E enquanto essa opção ela for diferente de... Enquanto essa opção receber, na verdade, né? Sim, ele vai continuar executando toda aquela minha estrutura. Para isso, agora eu vou declarar a minha variável opção do tipo caractere. Enquanto a minha opção for S, ele continua executando toda a minha estrutura de laço de repetição. E para auxiliar a nossa execução aqui, eu vou colocar algumas outras mensagens. Então, por exemplo, eu vou colocar um escreva. E dentro desse escreva, eu vou colocar a seguinte mensagem, ó. Deseja verificar outra tabuada? E aí eu vou aguardar o usuário interagir e mandar ler e mandar ler a minha opção. Só que aí o usuário ele pode não saber o que ele tem que digitar neste momento. Então eu vou colocar aqui, ó, S de sim e N de não. Certo? Então agora o usuário sabe que se ao digitar S, ele deseja executar outra tabuada e aí ele vai voltar toda a estrutura e executar novamente. Só que para que as informações anteriores sejam limpas da minha tela, para não ficar várias e várias informações distintas, eu posso colocar o seguinte código, ó, limpa e parênteses. Então a gente aprende mais uma maneira ou mais um código novo aqui no nosso algoritmo. Então esse limpa e parênteses, ele serve para limpar toda a estrutura de mensagens que foi escrita anteriormente, beleza? Então se eu executar agora, ó, digite a tabuada a ser demonstrada. Então vou colocar a tabuada de 9. Ele lista a tabuada de 9. E lá no final, se vocês perceberem aqui, ó, aparece a mensagem: deseja verificar outra tabuada? Então vou colocar S e dar Enter. Ele deu um errozinho aqui e a gente vai verificar qual erro que acabou de acontecer. Então vamos lá. Enquanto opção receber S, será que tem que ser igual aqui? Não, tem que ser receber mesmo. Enquanto opção receber S, ele volta e faz toda a estrutura aqui do faça. Só que na verdade, esse nosso faça, eu acho que ele vai ter que ficar aqui, ó.
Esse face vai ter que ficar aqui, e aqui a gente vai utilizar uma quebra de linha. Na verdade, quebra de linha não, eu vou colocar 2 pontos e um espaço. Vamos ver se a gente corrigiu o nosso erro. Então, vou colocar 9 novamente. Deseja verificar outra tabuada? Vou colocar sim. Aí ele limpa e pergunta novamente, digite a tabuada a ser demonstrada. Eu escolhi a de 9, então vou colocar de 6 agora. Ele vai listar a tabuada de 6 e ao final ele vai me perguntar novamente, deseja verificar outra tabuada? Então vou colocar S novamente. E aí ele vai me perguntar, digite a tabuada a ser demonstrada. Então vou colocar a tabuada de 2. Ele vai listar a tabuada de 2 e mais uma vez vai perguntar, deseja verificar outra tabuada? Vou colocar aqui sim. E agora eu quero digitar a tabuada de 27. Então ele lista a tabuada de 27 e me pergunta novamente, deseja executar outra tabuada? Agora eu vou digitar não. E aí sim ele finaliza o nosso sistema. Bacana, né? Então esse é o nosso terceiro laço de repetição, que é muito utilizado para esses casos quando você não quer que o seu algoritmo seja finalizado. Você quer continuar executando o seu algoritmo até que o próprio usuário deseja sair do seu algoritmo ou da sua execução, certo? Então, essa é a videoaula de hoje. Assim a gente aprendeu os 3 tipos de laço de repetição. Te vejo na próxima aula.